Irmãos e irmãs, como dissemos já, na aula passada nós começamos a ver o conteúdo da revelação que Deus faz de si mesmo. E nós vimos que a revelação divide-se em dois blocos principais: a revelação geral e a revelação especial ou específica. Na revelação geral, Deus revela um pouco de si mesmo através da criação, da história humana e da consciência humana. Mas a revelação geral, por conta do pecado, não é suficiente para nos dizer mais sobre Deus. Não é suficiente para que nós o conheçamos no detalhe, digamos assim. É por isso que ele inspirou a palavra, inspirou a Bíblia. Ele se revela de modo específico para profetas, depois de modo geral, de modo mais detalhado e final, cabal, em Jesus. E então essa revelação é registrada na palavra, na Escritura. E nós encerramos a nossa última aula dizendo que o nosso conceito acerca da Bíblia é que ela é inspirada por Deus. É uma inspiração verbal, uma inspiração orgânica, ou seja, um produto 100% humano, mas 100% divino, e também uma inspiração plena. Tudo que está na Bíblia é inspirado por Deus, não há erro, não há partes que não são palavra de Deus. Nós encerramos a nossa última aula aí. E hoje nós vamos continuar pensando sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos ver um pouco da autoridade da Bíblia, do registro da Bíblia e das diferenças entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica. Eu sei que esse é um assunto que muita gente pergunta, por que existem diferenças, então hoje a gente vai responder essas perguntas e que Deus nos ajude nessa empreitada. Primeira coisa, irmãos, nós veremos sobre a autoridade da Bíblia. Para nós, cristãos, protestantes, evangélicos, a Bíblia, como já vimos na nossa primeira aula, é a fonte máxima de autoridade. É a norma normata, a norma que rege, não é a norma que é regida. E quando pensamos nessa autoridade da palavra de Deus, existem dois grandes blocos que podemos pensar. Primeiro, o bloco dos testemunhos internos, que estão dentro da Bíblia. Depois, os testemunhos externos, aqueles que estão de alguma forma fora da Bíblia, mas que atestam a sua autoridade, ok? Pensando nos testemunhos internos, nós citaremos três. Existem mais, mas vamos nos concentrar em três. Primeiro, o que a Bíblia fala sobre si mesma, o que Jesus fala sobre a Bíblia e as profecias, porque elas são um bloco importante interno que testemunham a autoridade da palavra. Já nos testemunhos externos, nós vamos nos concentrar em dois. Existem mais, mas pensaremos em dois: os manuscritos da Bíblia e o testemunho do Espírito Santo. Então vamos ver um pouquinho sobre o que a Bíblia fala de si mesma. Nós vamos começar com esse texto que já lemos na aula passada e você já conhece bem. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. O texto fala que toda a Escritura é inspirada por Deus. Já vimos na última aula que esse termo inspirada é literalmente soprada. Ela vem de dentro de Deus para os autores bíblicos. O termo grego usado aqui para escritura é o termo grafê. Grafê. E esse termo no Novo Testamento normalmente se refere ao Antigo Testamento. Então, normalmente, no Novo Testamento, quando aparece a expressão escritura, grafê, é uma referência a todo o conjunto de livros do Antigo Testamento, os 39 livros. Jesus usa a mesma expressão lá em Lucas 4:21. Ele fala assim: hoje se cumpriu a escritura, grafê, que vocês acabaram de ouvir. Nessa ocasião, Jesus estava pregando na sinagoga de Nazaré e ele estava lendo Isaías 61. Então, na Bíblia, quando lemos que a Escritura é inspirada por Deus, normalmente é uma referência ao Antigo Testamento. Isso por um motivo muito claro. Quando os autores do Novo Testamento estavam escrevendo as cartas e registros históricos, não havia ainda um cânon, um conjunto de livros fechado. Os livros estavam sendo escritos. Agora, isso significa que o Novo Testamento é menor em importância e dignidade do que o Antigo Testamento? Será que porque esse termo escritura se refere ao Antigo Testamento, o Novo Testamento está num segundo grau de importância?
Eu digo a você que não. E nós temos provas bíblicas que demonstram que para os autores do Novo Testamento, as cartas e registros do Novo Testamento, escritos após a vinda de Jesus, estavam em pé de igualdade das escrituras do Antigo Testamento. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 e 16. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Assim, então, se você já lutou com entender Paulo, Pedro está dizendo que, ok, é difícil mesmo. Os quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Percebe o que Pedro está fazendo aqui? Ele está dizendo que as cartas de Paulo estão no mesmo pé de igualdade que as escrituras do Antigo Testamento. Para um judeu, essa é uma afirmação quase que absurda. Quase que absurda. Só faz essa afirmação quem tem certeza que o mesmo Espírito que inspirou o Antigo Testamento também inspirou as cartas de Paulo. Outro exemplo para vocês. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. Paulo está citando aqui 2 versículos, tudo bem? 2 versículos. Não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, está onde? Velho Testamento, lá em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 25, verso 4. Então, ele está citando a escritura do Antigo Testamento. Agora, e essa outra citação? O trabalhador merece o seu salário. Está onde? Em que parte do Antigo Testamento isso está? Alguém lembra? Onde? Eclesiastes? Que mais? E se eu disser para você que esse versículo não está no Antigo Testamento? Não está. Sabe quem disse isso? Jesus. Em Lucas capítulo 10, verso 7. Então, Paulo está chamando aqui de escritura a lei, Deuteronômio, e o registro que Lucas fez da vida e obra de Jesus. Então, percebe? Esses são 2 exemplos, existem mais. Mas esses 2 já servem para nos dizer que, para os autores do Novo Testamento, as cartas, registros históricos, estão no mesmo pé de igualdade. Sendo assim, a expressão escritura no Novo Testamento se refere normalmente ao Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento não está em menor dignidade. Por quê? Porque o mesmo Deus que inspirou o Antigo Testamento também inspirou o Novo Testamento. E é isso que confere a autoridade máxima da palavra de Deus. A autoria divina concede a dignidade, a autoridade, a relevância da palavra de Deus. Como diz o John Frame nesse livro fantástico, A Doutrina da Palavra de Deus, a autoria divina é a razão fundamental pela qual a Escritura é autoritativa. Sua autoridade é absoluta porque a autoridade de Deus é absoluta. E a Escritura é a sua palavra pessoal para nós. Outra citação, agora do Paulo Won, nesse livro muito bom, se você quiser uma introdução acessível à bibliologia, esse é um bom livro. Deus falou na língua dos homens. A própria Bíblia, como um todo, se autoatesta como palavra de origem divina, com o propósito de alcançar o ser humano, redimindo-o. A maior evidência da autoridade bíblica é o fato de as Escrituras serem divinamente inspiradas. É por causa dessa inspiração que as comunidades recebem o texto como sagrado e que este em si possui uma relevância histórica que o qualifica como canônico. Então, a autoria divina, a inspiração divina, é o principal testemunho para nós. Agora, alguém pode dizer, mas pastor, aí é um argumento circular. É a Bíblia dizendo de si mesma.
Será que vale muito isso? Eu sei que alguns têm dificuldade com argumentos assim, por isso que nós veremos outros. Vamos ver o que Jesus fala da Bíblia. E aqui, de modo muito rápido, não é difícil você notar que Jesus dava o grau máximo de importância às Escrituras, claro que no caso o Antigo Testamento, mas também às suas próprias palavras. E em 2 versos ele mostra isso claramente. Olha o que ele fala em João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O grau perfeito de verdade está na palavra de Deus. Outro texto, João 10:35. A Escritura não pode falhar. Então Jesus tinha essa questão muito bem resolvida. Para ele, o Antigo Testamento era a palavra de Deus, e ele, sendo o próprio Deus, também tinha autoridade para falar de modo inerrante, de modo perfeito, e os seus apóstolos, também inspirados por ele, pelo Espírito dele, também tinham a mesma autoridade. Então, para Jesus, não haviam partes do Antigo Testamento que não eram inspirados, nem partes nos escritos dos seus discípulos que não eram inspirados. Toda a Escritura não pode falhar. O R.C. Sproul, ele faz uma concatenação de ideias muito interessante. Veja o que ele constrói aqui. Ele dá algumas premissas e depois chega numa conclusão. Olha que interessante. Primeiro, temos evidência suficiente para acreditar com segurança que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ok? Segundo, por ser Filho de Deus, Jesus é uma autoridade infalível. Terceiro, Jesus Cristo ensina que a Bíblia é mais do que geralmente digna de confiança. Ela é a própria palavra de Deus. Quarto, a palavra de Deus, por ter origem em Deus, é absolutamente confiável, uma vez que Deus é absolutamente digno de confiança. Conclusão: com base na autoridade infalível de Jesus Cristo, a igreja crê que a Bíblia seja digna de toda confiança. O que Sproul faz aqui é uma coisa muito interessante. Ele coloca o peso da comprovação que a Bíblia é a palavra de Deus nas costas do próprio Senhor Jesus. Se você crê que Jesus é perfeito, infalível, é o próprio Deus encarnado, e se o que ele fala é sempre verdade, logo, se ele está falando que a Escritura não pode mentir, você, como discípulo de Jesus, acredita na palavra dele. Então, mesmo que não houvesse nenhum outro testemunho, interno ou externo, para o cristão, a palavra de Jesus bastaria. Jesus disse que essa palavra é perfeita, é infalível. Isso para nós basta. Entende? Então, o conceito que alguém tem de Jesus, de certa forma, vai determinar o conceito que alguém tem da própria palavra. Jesus disse que essa palavra é perfeita. Além disso, um outro testemunho interno, irmãos, é o testemunho das profecias. E as profecias são um estudo de caso interessante, porque elas demonstram de modo inequívoco que o Deus que inspirou essa palavra deixou registrado para nós eventos históricos que só o Deus que dirige e governa a história poderia saber. Por exemplo, eu trouxe aqui para vocês 2 exemplos. O primeiro, o exemplo de Daniel, o livro de Daniel. Se você pegar a segunda metade do livro de Daniel, do capítulo 7 em diante, nós temos lá diversas revelações que Daniel teve. E eu não sei se você já estudou Daniel a fundo, é um livro um tanto quanto difícil, mas se você estudar a fundo essa segunda parte de Daniel, você vai perceber que Daniel escreve, deixa registrado no século V antes de Cristo, mais ou menos em 530, 540 antes de Cristo, ele deixa registrado ali todo o percurso histórico, desde aquele momento até a chegada do Messias. E Daniel faz um registro tão acurado, que ele cita lá, só não fala o nome, mas ele dá uma descrição perfeita, exata, de Antíoco Epifânio, que foi um grande general que perseguiu os judeus. Ele vai citar Cleópatra, ele vai citar figuras históricas, até chegar em Jesus Cristo. Isso é tão claro, tão perfeito, que existem diversos acadêmicos que não se conformam, não aceitam que Daniel foi escrito no século VI. Porque é impossível alguém registrar dessa forma tão perfeita. Logo, alguns chegam à conclusão que Daniel foi escrito no
século imediatamente antes de Jesus, mais ou menos 100 antes de Cristo, porque tudo já tinha acontecido. Então, na cabeça desses autores, aí é fácil, já tinha acontecido, ele só não colocou o nome. Deu para entender? Mas todas as evidências internas e externas de Daniel mostram que esse livro foi escrito mais ou menos em 530 ou 540. Então, Daniel é um exemplo muito claro de ou você aceita a revelação bíblica tal qual ela é, ou você vai ter que inventar desculpa para não aceitar. Então, Daniel é um exemplo muito claro. Outro exemplo disso, os detalhes da vida de Jesus. Pega, por exemplo, Miqueias capítulo 5, verso 2. Aliás, verso 3, se eu não me engano. Miqueias foi escrito em 700 ou 750 antes de Cristo. Miqueias fala: "E tu, Belém Efrata", que é a menor das cidades da região, de você virá o rei. Então, 750 anos antes, já havia a profecia de onde Jesus nasceria. Pega Zacarias, capítulo 9, verso 9. O texto fala que o Messias entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Outro detalhe importante. Agora, tem um detalhe que eu acho impressionante. Lá no Salmo 22, que é um salmo messiânico, que inclusive é citado por Jesus lá na cruz, né? O versículo 1, Deus meu, por que me desamparaste? Lá, em certa altura do texto, o profeta, o salmista, diz assim: "Traspassaram-me as mãos e meus pés." Isso é uma referência muito clara ao quê? À crucificação. Só tem uma coisa. Esse texto, Salmo 22, foi escrito provavelmente no ano 1000 antes de Cristo. No ano 1000 antes de Cristo, a crucificação não havia sido inventada. A crucificação foi inventada pelos persas mais ou menos em 700 antes de Cristo. E aí foi aperfeiçoada pelos romanos mais ou menos no ano 300. Então, o salmista, ele profetiza que Jesus morreria de uma forma que ainda nem existia. Imagina que alguém no século 16, 17, na época talvez o descobrimento do Brasil, descrevesse alguém que morreria no futuro em uma cadeira elétrica. Você fala: "Cara, é impossível, não tinha nem eletricidade." É a mesma coisa. Então, quando você olha as profecias bíblicas, não tem como você não entender que a palavra é de fato inspirada por Deus. Se você pegar as profecias sobre a Babilônia, por exemplo, a Babilônia foi descrita como sendo um local que ficaria deserto, que não teria mais habitação, nem mesmo os beduínos morariam mais lá. E isso de fato aconteceu. A Babilônia caiu, foi derrotada, e hoje, se você for lá para a região que era a Babilônia antiga, não tem mais nada. A cidade mais próxima está a 80 quilômetros de distância. Então, as profecias são testemunhos que estão dentro da Escritura e comprovam que ela é a palavra de Deus. Se você não aceitar isso, você vai precisar inventar uma desculpa, que as profecias foram escritas depois, tal, manipularam a Bíblia, e daqui a pouco a gente vai falar disso. Entende? Então, as profecias são, para nós, um testemunho interno da coerência bíblica. Agora, em relação aos testemunhos externos, irmãos, eu quero falar um pouco sobre os manuscritos. Você certamente já ouviu alguém dizendo para você: "Cara, a Bíblia já foi adulterada. Muita gente adulterou a Bíblia. Foram cópias e mais cópias e mais cópias, então o que a gente tem hoje, a gente nem sabe se é a Bíblia mesmo." Já ouviu isso? Então, lá em 2014, o Kurt Eichenwald, ele escreveu um artigo na... qual é o nome da revista? Newsweek. Ele escreveu esse artigo e lá no artigo ele fala o seguinte: "Nenhum pregador da televisão jamais leu a Bíblia. Nem qualquer político evangélico. Nem o Papa. Nem eu, nem você. No máximo, todos nós lemos uma má tradução. Uma tradução de traduções, de cópias feitas à mão, de cópias de cópias de cópias, e assim por diante, centenas de vezes." Muita gente pensa assim. Muita gente. Aliás, essa semana saiu no UOL uma reportagem que foi descoberto um capítulo secreto da Bíblia, num manuscrito de 1500 anos. Não sei quem viu essa reportagem. Um capítulo secreto da Bíblia. E aí você vê a má fé, porque na descrição da reportagem estava lá, era apenas um comentário do capítulo 13 de Mateus. Mas
sensacionalismo é assim mesmo. Será que, ao olharmos para a Bíblia, a gente pode ter a certeza que é um livro confiável? É um livro que você pode confiar que aquilo que Paulo escreveu, que Moisés escreveu, é o que você tem hoje? Ou você tem um livro adulterado? Se a gente tiver um livro adulterado nas mãos, irmãos, como é que eu vou saber o que Jesus disse ou não disse? Não dá para crer, não é verdade? Então, se a nossa Bíblia, o nosso documento de fé é adulterado, ele não é digno de confiança. A nossa fé é vã, então. Porque se nós cremos que a palavra de Deus foi inspirada e essa inspiração se perdeu, então, vamos para nossa casa. A gente está perdendo nosso tempo aqui, não é verdade? Então, vamos lá, vamos pensar um pouquinho sobre essa questão dos manuscritos como sendo um testemunho externo da palavra de Deus. Primeira coisa, irmãos, vamos lá. Nós não temos acesso aos autógrafos. O que são autógrafos? Os documentos originais, escritos por Pedro, por Paulo, por João, por Moisés e assim por diante. Nós não temos. Esses documentos se perderam ao longo do tempo. O que nós temos? As cópias. Então, não tenha medo disso. Nós não temos os originais. E talvez o próprio Deus, na sua providência, não quis que os originais se guardassem porque ia virar objeto de idolatria. Imagina, temos aqui o Evangelho de João original. Nossa, vamos orar agradecendo o João. Então não ia funcionar. Nós não temos os originais. Mas isso não quer dizer que a gente não pode reconstruir o texto que estava lá originalmente. Como que a gente faz isso? Através de uma ciência chamada crítica textual. O que a crítica textual faz? Ela junta os manuscritos que foram descobertos ao longo dos séculos pela arqueologia. Ela pega esses manuscritos e ela analisa o texto, o que está escrito lá. Então, tem manuscritos gregos, em hebraico, em aramaico, em outras línguas e assim por diante. Então, essa crítica textual pega os manuscritos e faz uma comparação entre eles, para chegar ao texto mais próximo possível do original. Então, imagina uma coisa, vamos pensar aqui num exemplo até bobo, mas só para você entender. Toda família, ou grande parte das famílias brasileiras, tem um caderno de receita, né? Da avó, da bisavó, não é assim? Tem lá o caderno de receita. Aí tem uma receita lá que a família toda gostava. Aí, para aquela receita não se perder, você copiou a receita, a tia copiou, a prima copiou, e aí foi, todo mundo copiou a receita, né? Tem gente que até já fez isso aqui, né? E aí, estava lá no autógrafo, no livro original, estava lá a receita e estava lá, tantas gramas de farinha, tal, 2 ovos. 2 ovos. Aí tá lá, a sua cópia tá 2 ovos, a cópia da sua tia tá 2 ovos. Mas tinha um primo lá que não sabia, não prestou atenção direito e escreveu lá 1 ovo. Destruiu a receita. Aí imagina que 100 anos depois, o seu tataraneto encontra essas cartas num baú. Fala, nossa, receitas da família, que coisa bonita, coisa histórica. Aí ele vê que uma receita lá era muito copiada. Nossa, essa daqui devia ser boa demais, né? Aí ele vai ver as receitas e tal, mas, poxa vida. Algumas cópias falam 2 ovos e algumas falam 1 ovo. Qual que tá certo? Qual tá certo? Dá para saber qual que estava certa? Sim ou não? Como? Não, olha lá. Contenda no arraial. Dá para saber ou não? Eu não entendi nada. Testando a receita? Não, é um jeito, é verdade. Mas vamos supor que a pessoa não vai cozinhar. Só vai olhar os documentos. Dá para saber qual era a receita original? Muito bom. É isso aí. Eu consegui captar algumas coisas aqui. Alguns disseram assim: bom, eu pego todas as cópias. Se a maioria falar 2 ovos e só uma ou poucas falarem 1 ovo, qual que é a mais próxima da original possível? A que fala 2 ovos, não é verdade? A manuscritologia ou a crítica textual trabalha mais ou menos assim. Ela trabalha
usando basicamente dois fatores. Existem outros, mas são dois principais. O primeiro, número de cópias. Quanto mais cópias você tiver de um documento, mais fácil é de você ver as diferenças. Igual na receita. Deu para entender? Então, quando você olha para um texto antigo, não só a Bíblia, qualquer texto antigo, Platão, Aristóteles, Homero, qualquer texto antigo, que a gente não tem mais o original, a única forma de você reconstruir o texto antigo é comparando as cópias. Quanto mais cópias, mais fácil é. Outro critério é a proximidade do texto original. Proximidade de data. Então, se você tem uma cópia que está a pouco tempo de distância do original, é mais provável que ela seja fiel. Se você pega essa receita aí da sua bisavó e a cópia mais recente que você tem é de 200 anos depois da sua avó, você fala, vixe, não dá para saber, né? É muito distante. Então, a crítica textual, ela analisa esses dois fatores principalmente para tentar reconstruir o mais próximo possível o texto original. E aí, irmãos, quando nós chegamos na Bíblia, Antigo Testamento e Novo Testamento, essa ciência se aplica. E hoje, irmãos, com a tecnologia, nós temos os manuscritos digitalizados. Você pode acessar na internet, se você ler grego e hebraico, se você conseguir ler, você vai lá e na internet você analisa o manuscrito. Dá para fazer isso. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós temos diversos fatores que nos ajudam a comprovar que a Bíblia não foi adulterada. Vamos lá. Vamos pensar no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tem inúmeras cópias. Quais são as principais que nós conhecemos? Primeiro, o Pentateuco Samaritano, que é do século IV a.C. Alguns targums, alguns comentários em aramaico, lá do século II a.C. A Septuaginta, que eu vou falar mais dela daqui a pouco, no século II. E os rolos do Mar Morto. Os rolos do Mar Morto merecem uma atenção à parte. Por quê? Porque em 1947, conta a história que um pastor de cabras estava em uma região cheia de cavernas, lá em Qumran, próximo ao Mar Morto. E aí ele estava sem fazer nada, apenas olhando o seu rebanho, e ele começou a jogar pedras dentro das cavernas. Em uma das cavernas ele jogou uma pedra e ele ouviu um barulho de cerâmica quebrando. Quando ele entrou lá para ver, tinha diversos potes de cerâmica com rolos dentro, com manuscritos dentro. Ele entrou em contato com outras pessoas, esse assunto chegou a uma universidade lá. Quando os estudiosos foram ver o que eram aqueles rolos, eram milhares de cópias de livros do Antigo Testamento e também de livros da época, tanto do Antigo Testamento quanto da época de Cristo. Foi encontrado nessa caverna de Qumran uma cópia inteira de Isaías. Inteira. E olha que interessante. Até antes dessa descoberta, a cópia mais antiga que existia de Isaías era do século XI depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, era uma dificuldade. Não dava para chegar muito antes. Essa cópia que foi descoberta, ela é do ano 100 antes de Cristo. E quando fizeram a comparação entre a cópia que a gente tinha do século XI e a cópia de Qumran, não havia praticamente diferença nenhuma. Haviam pouquíssimas diferenças de erros de grafia e de trocas de palavras. Como, por exemplo, homem por ser humano. Mas o conteúdo em si, exatamente igual. Então, por conta dessa descoberta de Qumran, nós temos hoje inúmeros documentos, alguns chegam a falar que são mais de 200 mil manuscritos do Antigo Testamento. Sendo que a cópia mais antiga que nós temos está distante apenas 200 anos do livro original. Então é pouco tempo. Pouco tempo. Quando chegamos no Novo Testamento, aí a coisa
muda radicalmente. Ou melhor, melhora ainda mais. Porque o Novo Testamento nós temos quase 6.000 cópias na língua grega. Quase 6.000 cópias. Sem contar mais de 18.000 manuscritos em outras línguas. Siríaco, copta, egípcio e assim por diante. Ou seja, nós temos manuscritos dos livros bíblicos, mais de 24.000 manuscritos. Sem contar também as citações dos pais da igreja. Já falei para vocês em alguma aula que a patrística, esse período dos pais da igreja, vai do primeiro século até o século IV. São 400 anos aí. Os pais da igreja citavam tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que alguns estudiosos dizem que se não houvesse nenhum manuscrito, seria possível reconstituir a Bíblia toda apenas com as citações dos pais da igreja. Então, existe muita evidência. E além disso, nós temos o manuscrito mais antigo distando apenas 40 ou 50 anos do livro da Bíblia. Aqui no caso especificamente é João. João escreve o seu evangelho entre 80 e 90 depois de Cristo. O manuscrito mais antigo que temos de João é de 130 depois de Cristo. Pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo. Era a mesma geração. E aí, irmãos, quando nós comparamos a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, com outros documentos históricos, aí a coisa não dá nem graça de brincar. Eu trouxe para vocês aqui uma tabela, está em inglês, mas vocês vão entender. Aqui nós temos o nome do autor, quando esse autor escreveu a obra, qual é a cópia mais antiga, o tempo, a distância entre a cópia mais antiga e o escrito original e o número de cópias. Então, olha só. Lá na segunda linha, os livros, as obras de Platão. Platão escreve entre 427 e 347 antes de Cristo. A cópia mais antiga que nós temos é de 900 depois de Cristo. Ou seja, um espaço de tempo de 1.200 anos entre o escrito original e a cópia mais antiga. Quantas cópias existem hoje das obras de Platão? 7. 7 manuscritos. Aí aqui nós temos Aristóteles, que escreve suas obras em 384 a 322 a.C. A cópia mais antiga que nós temos de Aristóteles é de 1100 depois de Cristo. Ou seja, um intervalo de tempo de 1400 anos entre a obra original e a cópia mais antiga. Homero, a obra mais famosa dele, a Ilíada, foi escrita em 900 a.C. A cópia mais antiga é de 400 a.C., ou seja, um espaço de 500 anos. E tem 643 manuscritos. Aliás, a Ilíada de Homero é o livro antigo, fora o Novo Testamento e a Bíblia, com o maior número de cópias. Inclusive, essa informação de Homero já foi atualizada, já tem mais de 1.000 cópias. Mais de 1.000 cópias. E aí, quando você chega no Novo Testamento? O Novo Testamento foi escrito entre 49 e 100 depois de Cristo. A cópia mais antiga, 130 depois de Cristo. Menos de 100 anos de diferença entre o livro original e a cópia mais antiga. E quantas cópias nós temos? Quase 6.000. Só em grego. Sem contar as outras línguas. Como eu disse para vocês, são mais de 24.000 cópias. Não existe livro antigo com maior atestação de veracidade do que o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Não existe. Agora, você nunca ouviu na academia, na faculdade, alguém questionando, será que o que nós temos de Platão é verdade ou foi adulterado? Você já ouviu isso? Ah, será que Aristóteles foi adulterado? Ah, não dá para confiar em Aristóteles, não. Ah, a Ilíada de Homero? Não dá para confiar. É muito antigo. Isso você não ouve, né? Não, obras antigas, devemos valorizar. Agora, o Novo Testamento? Não, foi adulterado. Então, quando você ouvir isso, você fala, então me prova. Me prova, qual é a adulteração? Me mostra o texto, me mostra algum estudo acadêmico. Isso aqui que eu estou falando para vocês, irmãos, hoje na academia, nem é mais discutido. Nem é mais discutido. Dentro da teologia e da manuscritologia,
Ninguém mais duvida que a Bíblia é um documento confiável. Ninguém mais duvida. Então você pode ter a certeza que o que você tem aí, na sua mão, é o que de fato foi escrito. Olha o que diz aqui o Klein, o Bloomberg e o Hubbard Jr. Estimativas sugerem que entre 97 e 99 do Novo Testamento original podem ser reconstruídos a partir dos manuscritos existentes, acima de qualquer dúvida razoável. A porcentagem do Antigo Testamento é menor, mas no mínimo 90% ou mais. Pastor, espera aí. Então quer dizer que há porcentagens de coisas que nós não temos certeza na Bíblia? Sim. Mas pastor, como é que faz isso? É verdade, irmãos. Só que são coisas que não fazem diferença nenhuma na doutrina. Se você usa a Bíblia NVI, a física, talvez você já reparou que lá no rodapé tem assim, alguns manuscritos trazem a expressão tal. Já reparou isso? Ou, se você usa a ARA, por exemplo, algumas partes estão entre colchetes. Já viu isso? Por quê? Porque esses trechos em colchetes, em alguns manuscritos estão, em outros não estão. Não há certeza. Mas esses pontos de dúvida não trazem dificuldade nenhuma na doutrina. Nenhuma. Então, alguns casos, por exemplo, em um manuscrito você tem Jesus Cristo. Em outro manuscrito, Cristo Jesus. É uma variante. Mas muda alguma coisa? Nada. Nada. Então, nós não temos medo de dizer que os manuscritos, em algumas partes irrelevantes, diferem entre si. Mas o texto que nós temos hoje é quase que 100% exatamente igual ao que Deus inspirou aos autores. Então você pode confiar. Não tem erro. A Bíblia é o documento com maior atestação dentro do universo acadêmico. Pois não, meu irmão? É, o nosso irmão disse que as cópias eram tão fiéis que até erros e borrões eram copiados. A gente não tem tempo de abordar muito isso, mas depois vale a pena você pesquisar um pouco qual era o processo de cópia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, mas do Antigo era ainda mais forte. Os maçoretas, por exemplo, que uma sociedade que surgiu mais ou menos no ano 500 depois de Cristo, eles eram tão exatos nas cópias que depois de copiar uma folha, digamos assim, um trecho, eles contavam caractere por caractere, letra, ponto, eles iam contando. Quando chegava no final, ele anotava lá, 500 caracteres. Aí, um revisor fazia a recontagem. Se na contagem desse 501, eles não iam procurar o erro. Eles queimavam o manuscrito e faziam outro. Então, assim, era uma coisa inimaginável para nós. Então, o processo de cópia, de preservação, nós não temos coisa igual na nossa cultura, porque a nossa cultura já é diferente, já é imprensa. O que você escreve e manda imprimir, vai ficar aquilo lá. Na época não tinha. Só para você ter uma ideia, existe uma família de manuscritos chamada Códice Vaticanus. Essa família foi reunida, provavelmente, em 500 ou 600 depois de Cristo. Ou até um pouco antes. E no ano 1000 depois de Cristo, ou seja, 500, 400 anos depois, esse mesmo documento ainda era usado. E os revisores, os escribas, eles reforçavam a tinta. Ou seja, olha o processo de preservação. 500, 600 anos com o mesmo livro sendo usado. Por quê? Era uma coisa muito cara. Então era para ser cuidado. Até hoje, se você vai a algum sebo famoso, lá em São Paulo tem o Sebo do Messias, que é muito famoso, você lá encontra livros de 200 anos, 300 anos. Então, se hoje a gente preserva, quanto mais antes, que era uma coisa infinitamente mais cara. Então, com isso, irmãos, eu quero só pincelar esse assunto para dizer que um dos testemunhos externos da Bíblia são os manuscritos. Deus conduziu o registro
e as cópias, para que nós hoje tivéssemos o que ele quis que fosse revelado para nós, o texto bíblico tal qual ele é, ok? Último testemunho externo, irmãos, o Espírito Santo. Você pode olhar para a Bíblia, para as profecias, você pode olhar para a palavra de Jesus, você pode olhar os manuscritos, mas se o Espírito Santo não te convencer que a Bíblia é a palavra de Deus, você não vai ser convencido. O maior testemunho e o mais necessário é o do Espírito Santo. Olha o que diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 1, item 5. Pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço da Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo e eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Ou seja, se o Espírito Santo não convencer, a pessoa não vai crer na Bíblia. Então aqui, irmãos, esses argumentos todos são para embasar a sua fé, embasar a sua crença na palavra. Mas no final das contas, o que vale é o testemunho do Espírito Santo. Então você que tem o seu amigo que não é cristão, que é ateu, você pode usar esses argumentos com certeza. Mas nenhum deles substitui a ação do Espírito Santo. Então você tem que orar pelo seu amigo. Você tem que evangelizar seu amigo. Só jogar na cara dele, olha, manuscritologia, não salva. Não adianta. Pode romper algumas barreiras, tirar alguns preconceitos, mas não salva. Aí é só a atuação do Espírito Santo. Ok? Vamos prosseguir, irmãos, que temos mais coisas para falar. Falamos da autoridade da Bíblia. Até agora foi a autoridade. Agora falaremos da infalibilidade e inerrância. A Bíblia é infalível e também inerrante. Veja o que diz o Salmo 12, verso 6. As palavras do Senhor são puras, são como prata purificada num forno, 7 vezes refinada. Agora, Salmo 119, 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. A Bíblia defende que ela mesma, por ser obra de Deus, da inspiração de Deus, ela não é passível de erro e, portanto, ela não contém erro. Então, falamos que a Bíblia é infalível e inerrante. São duas coisas muito parecidas, mas vale a pena a gente destrinchar para entender bem. Quando falamos que a Bíblia é infalível, nós queremos dizer que, por ser obra de Deus, é impossível que a Bíblia erre. É impossível. Ela não é passível de erros. Se ela for passível de erros, Deus é passível de erros. E como o nosso Deus é perfeito, o livro que ele inspirou é perfeito também. Agora, dizer que a Bíblia é inerrante significa dizer que não há nada na Bíblia sobre qualquer assunto que não seja verdade. Então a Bíblia é inerrante, ela não erra, porque ela é infalível. É impossível a Bíblia errar. Olha o que diz aqui o R.C. Sproul. Os cristãos afirmam a infalibilidade e a inerrância da Bíblia porque, em última análise, Deus é o seu autor. E porque Deus é incapaz de inspirar algo falso, sua palavra é totalmente verdadeira e digna de toda confiança. Qualquer literatura humana, elaborada pelos meios normais, está sujeita a erros. A Bíblia, porém, não é um projeto humano normal. Se a Bíblia foi inspirada por Deus e sua redação foi supervisionada por Ele, então não pode ter erros. Mais uma vez aqui, o John Frame dizendo assim: a Escritura é tanto inerrante quanto infalível. É inerrante porque é infalível. Não existem erros, porque não pode haver erros no discurso divino. Então, a nossa posição é que a Bíblia é infalível e inerrante. Agora, existem algumas posições diferentes sobre o que significa dizer que a Bíblia é inerrante. Em primeiro lugar, existe a posição chamada inerrância
limitada. O que isso significa? Que para quem defende essa posição, a Bíblia não erra nos assuntos concernentes à salvação. A Bíblia não tem erro nos seus ensinos doutrinários. O que isso quer dizer? Que quando a Bíblia foge do escopo, entre aspas, espiritual, quando ela fala de história, da natureza ou qualquer outra coisa, por não ser a preocupação dela, ela erra. Essa é a posição da inerrância limitada. A inerrância se limitando aos assuntos doutrinários. Outra posição é a inerrância de propósito. Quem defende essa posição diz que a Bíblia não erra no que se refere a atingir o propósito de fazer as pessoas conhecerem a Deus. Então a Bíblia não tem preocupação com exatidão. Ela pode usar uma linguagem figurada, ela pode usar metáforas, pode usar histórias que não existiram, pode usar mitos, fábulas, para cumprir o propósito de levar pessoas a Deus. Então, se ela se ela é inerrante ou não, não faz diferença, desde que ela leve pessoas ao conhecimento de Deus. Essa é uma das posições. Outra posição é a irrelevância da inerrância. Para quem defende essa posição, é mais ou menos o seguinte: não faz diferença nenhuma ser inerrante ou não. A Bíblia é um livro humano, feito por homens, e por isso, dizer que um livro humano não pode ter erros é irrelevante. Vamos passar para coisas mais importantes. Vamos analisar o conteúdo. Essa discussão é irrelevante. Essas três posições, irmãos, não são aceitas dentro da doutrina reformada da ortodoxia. Nós cremos na inerrância plena. Ou seja, tudo o que a Bíblia diz sobre todos os assuntos é verdade. Porque Deus inspirou não só o registro de fatos, entre aspas, espirituais. Deus registrou e inspirou o registro de fatos históricos, fatos da natureza. Então, nós defendemos que tudo que há na Bíblia é inerrante. Agora, dizer que a Bíblia é infalível e inerrante deve ser entendido dentro de um escopo maior. E eu quero explicar isso para você. Quando nós falamos que a Bíblia é inerrante, é infalível, isso não significa, em primeiro lugar, que a Bíblia usa a linguagem científica. A Bíblia não é um livro científico. Ela usa a linguagem do observador. Então a Bíblia fala que o sol nasce, o sol se levanta, a chuva cai, o vento sopra. Isso está errado? Não. Porque não é uma linguagem científica, é a linguagem do observador. Quando você... Até hoje a gente usa essas expressões, não é? Não, o sol nasceu. Está errado? Não, ele nasceu. Para quem está olhando, ele nasceu realmente. Só que se você vai no manual científico, não vai ser esse o termo que é usado. Então, dizer que ela é infalível e inerrante não significa que ela tem que ter uma linguagem científica. Tudo bem? Outra coisa, não significa dizer que a Bíblia tem citações exatas. A Bíblia cita, especialmente o Novo Testamento, cita várias passagens do Antigo, cita autores da época, Paulo cita autores da época, por exemplo. E a ideia a mentalidade da época não era como a nossa. Hoje, se você vai citar alguém em algum artigo científico, você tem que colocar do jeitinho certo, não é verdade? Você tem que citar ipsis literis. Notinha de rodapé, né? Tem que ser bonitinho. Na antiguidade não havia preocupação com exatidão. Havia preocupação com passar a mesma mensagem, o mesmo conteúdo. Então, quando você vir, por exemplo, o Antigo Testamento sendo citado no Novo, e você vai para o Velho e fala, puxa vida, mas Paulo está dizendo uma coisa aqui e o versículo não é exatamente esse. É porque a preocupação não é ser exato. A preocupação é passar a mesma mensagem. Tá? Então, ser inerrante não significa uma citação exata. Outra coisa, não significa exatidão nos números. Não significa. Então, quando a Bíblia fala que Jesus multiplicou o pão, os pães e os peixes, para 5.000 homens,
A preocupação não é dizer que não eram 4.999, nem 5.001, era 5.000 exato. Não é essa a preocupação. É dizer a média. A gente faz isso hoje também. Quantas pessoas tem no curso de teologia hoje? Ah, não sei, umas 250? Nossa, pastor, errou a contagem. Eram 279. A gente não faz isso hoje. Então não há preocupação de exatidão nos números, nas datas também, nas genealogias. Fulano reinou 50 anos. Ah, mas o outro fala que foi 52. É porque não há necessidade de exatidão. É proximidade. Ah, a genealogia de Lucas é diferente da de Mateus. São propósitos diferentes. Ah, em um evangelho fala que eram 2 cegos lá em Jericó. Um fala que é um cego, Bartimeu. Tá vendo? É errado. Não, não é errado. São propósitos narrativos diferentes. Por exemplo, pensa você num culto. Você chega no culto, tá aqui, hoje de manhã tá o tecladista, a pessoa cantando e o pastor Ricardo que fica aqui no canto, né? Aí você vai fazer o registro do culto. E aí você fala assim, nossa, aquele tecladista, pianista conduzindo o louvor foi maravilhoso. Aí uma outra pessoa fala assim, nossa, aquele vocalista, aquela vocalista, quando conduzia a música, deixou todos impressionados. Aí outro fala, o pastor conduziu a igreja na adoração. Quem está certo e quem está errado? Ninguém está errado. Porque para uma pessoa, o propósito é citar o tecladista, o pianista. Para o outro é citar o vocalista. O outro quer enfatizar o pastor. Ninguém está errado. São propósitos narrativos diferentes. Então a Bíblia não tem preocupação com exatidão nesse sentido. Outra coisa, dizer que a Bíblia é inerrante não quer dizer que os autores eram inerrantes. Não tem gente perfeita na Bíblia. Paulo era pecador, Pedro era pecador, Davi era pecador. Isso não tem problema. Deus usou instrumentos humanos, pecaminosos, imperfeitos, para registrar sua palavra perfeita. Outra coisa, dizer que a Bíblia é infalível não significa dizer que as nossas traduções são perfeitas. Ok? A inerrância se dirige apenas aos autógrafos. Ou seja, o que João escreveu era inerrante. A cópia não é. Mas eu acabei de falar para você que as cópias são confiáveis. Então fique tranquilo. Mas só para deixar você claro, a minha versão NVI é diferente da ARA. Tudo bem, elas não são inerrantes. As traduções vão evoluindo conforme a linguagem evolui. Então você pega a primeira versão da Revista Corrigida. Irmãos, não dá para ler. Não dá para ler. Eu lembro que eu peguei, eu não sei se foi no seminário, não lembro onde. Eu fui ver uma versão bem antiga da Revista Corrigida, abrindo um salmo, e estava assim no salmo, não lembro qual. Eia, sus, minha alma. E eu falei, o que é SUS? Eu sei que é o Sistema Único de Saúde, mas não deve ser isso. Não deve ser isso que o salmista está dizendo. Né? Então a linguagem vai mudando. A linguagem muda. Eu, por exemplo, eu não uso a ARA. Eu não uso a ARA. Por quê? Tem palavra que eu não entendo. Não dá. É outra cabeça, outra mentalidade. Agora, NVI é uma boa tradução, NVT, são linguagens mais próximas de nós. Agora, as traduções não são inerrantes. São traduções baseadas em manuscritos confiáveis. Tudo bem? Por fim, irmãos, nós dizemos na teologia que a Bíblia usa a linguagem da acomodação. Deus, sendo um ser perfeito, ele se rebaixa, entre aspas, e usa a linguagem que se acomoda ao nosso pensamento. Calvino chega a dizer uma coisa muito interessante, lá nas Institutas, ele fala assim, que assim como uma babá balbucia palavras para que o bebê entenda, Deus balbucia para nós palavras registradas na Bíblia. É essa a ideia. Se ele falasse na inteireza do seu ser, nenhum de nós entenderia. Nosso conhecimento é finito. Deus é infinito. Pois não, meu irmão? Uma dúvida? Vai chegar o microfone aí para você. Som. Alguns anos atrás eu peguei uma Bíblia hebraica
E lá em Isaías 9:6, né, um contexto mais messiânico, colocou como... vou ler aqui um pedaço aqui. Pois nasceu entre nós uma criança, um filho nos foi dado, e sobre seus ombros estará a autoridade. Por isso, maravilhoso, conselheiro, todo-poderoso, Pai eterno, o alcunhou de príncipe da paz. Aí, quando a gente pega as nossas traduções, parece que o Messias coloca ele como maravilhoso, conselheiro, Deus todo-poderoso, Pai eterno. Sim, Aqui fala como se fosse Deus Pai, o alcunhou somente de príncipe da paz. sim, Foi a editora Sefer. sim. O que você acha dessa diferença? Eu não sei qual família de manuscritos a editora Sefer usou, mas há um consenso acadêmico, tanto entre judeus quanto entre protestantes, que Isaías 9:6 se refere à figura do Messias. Então, em casos assim, não tem jeito, você precisa ir para a crítica textual, você precisa ver o porquê foi feita essa escolha de tradução e quais são as outras possibilidades. E aí você compara traduções. Se todas as traduções se referem à figura do Messias e apenas essa se refere ao Deus Pai, qual que é a probabilidade? Que essa esteja equivocada, tá? Então, isso acontece não só na Bíblia hebraica. Em algumas traduções protestantes também, você encontra algumas diferenças. E aí não tem como, aí você tem que comparar. E como eu disse, a tradução ela não é inspirada. A tradução ela é resultado de uma escolha de um tradutor ou de alguns tradutores, né, de um board aí de tradutores. Mas nesse texto, o consenso acadêmico é que se refere ao Messias. Eu não sei dizer o porquê que a editora escolheu se referir ao Deus Pai, mas eu entendo que é um equívoco. Beleza, meu irmão? Perfeito, irmãos. Então, falamos agora sobre a infalibilidade e a inerrância da Bíblia. Quero falar agora também da suficiência da Bíblia. A palavra diz acerca de si mesma o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia diz de si mesma que ela é suficiente, ela é útil. Para quê? O que significa dizer suficiência? Primeira coisa, irmãos, há uma diferença entre suficiência geral e suficiência específica. O que é a suficiência geral? É mais ou menos assim. Conforme a revelação foi sendo dada por Deus, Deus foi revelando o necessário para aquele momento, para aquelas pessoas. Então, Deus revelou o suficiente para Adão e Eva, lá no jardim. Mas Deus revelou o que era necessário para Noé. Porque só o que havia sido revelado para Adão e Eva não era suficiente. Para Moisés, ele revelou mais ainda. E assim por diante. Ou seja, Deus foi revelando cada vez mais de si mesmo. E para cada época, a revelação era suficiente. Isso é a suficiência geral. Ela foi sendo suficiente de acordo com o momento da revelação. Mas quando chega Jesus e os apóstolos inspirados pelo Espírito de Jesus, é uma suficiência específica. Hebreus 1 fala que Deus falou de várias maneiras. Mas quando veio o Filho, ele falou de maneira perfeita. Jesus é a revelação final de Deus. Ou seja, quando os apóstolos registram as palavras, a vida de Jesus e as orientações de Jesus para a igreja, o cânon, o conjunto bíblico se fecha. Então a Bíblia ela é suficiente tanto para o momento da revelação quanto para nós. Nós não precisamos esperar que Deus vai revelar uma nova etapa no plano da redenção. Não vai. Está tudo feito já, está tudo revelado. Você não precisa esperar, vai vir uma revelação nova. Não, não precisa. Deus já revelou tudo o que é necessário para a nossa salvação na palavra. Sendo assim, quando dizemos que a Bíblia é suficiente, nós queremos dizer que, primeiro, ela é a única fonte infalível de autoridade para a igreja. Segundo, ela é suficiente para que nós conheçamos a Deus. É o único livro que nos leva, de fato, ao conhecimento de quem Deus é. Terceiro,
é suficiente para piedade, para devoção, para uma vida santa. Tudo que você precisa para andar com Deus está na Bíblia. Não tem segredo, não tem coisa oculta, está na Bíblia. E por fim, já que é suficiente, Deus não trará novas revelações para nós. Ok? Nós vamos encerrar essa aula com esse último bloco. Nós temos aqui 8 minutos para isso, então aperte os cintos que eu vou falar rápido. Será que existem Bíblias diferentes? Bom, no Brasil nós temos Bíblias diferentes, né? A Bíblia protestante e a Bíblia católica. Também existe a Bíblia da Igreja Ortodoxa, que é um pouco diferente também. Então existem certas diferenças, e tudo isso se refere a qual é o conjunto de livros inspirados por Deus. Qual é o cânon bíblico? Essa é uma expressão que é muito usada na teologia. Cânon. Quero explicar para vocês isso. O que é cânon? O Carson, Morris e Moody dizem assim: cânon é a palavra que originalmente significava junco ou vara, mas passou a significar vara de medir e, por isso, regra, ou padrão, ou norma. No uso eclesiástico, durante os 3 primeiros séculos, o termo se referia ao conteúdo normativo, doutrinário e ético da fé cristã. Por volta do século IV, passou a designar a lista de livros que constituem o Antigo e o Novo Testamento. É este o último sentido que predomina hoje em dia. A palavra cânon passou a designar a coleção encerrada de documentos que constitui a escritura autorizada. Então, cânon bíblico. Quais são os livros que foram inspirados por Deus? Para isso, eu quero contar uma pequena história para você, uma linha do tempo. Tudo bem? Presta atenção nisso. Olha só, está pequena, então dá para ver. O Antigo Testamento foi escrito num período aí de quase 1000 anos. De 1400 até 430 antes de Cristo. Então, 1000 anos quase. Depois disso, nós tivemos um período do ano 400 antes de Cristo até mais ou menos 40 depois de Cristo, na qual os apócrifos foram escritos. Daqui a pouco eu explico o que é um apócrifo. Depois disso, em 250 a.C., surgiu a Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento. Então, Septuaginta vem de 70, foram 72 sábios que fizeram isso, pelo menos é o que a tradução diz. A Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento. Depois, nós temos aí, do ano 40 até o ano 100, mais ou menos, o Novo Testamento sendo escrito. Ok? Depois, nós temos, do ano 393, o Concílio de Hipona, e 397, o Concílio de Cartago. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque foram nesses 2 concílios que a igreja se reuniu para falar sobre os livros. Agora, uma coisa importante. Em nenhum momento, em nenhum concílio, a igreja determinou quais eram os livros inspirados. Nenhum. A igreja reconheceu quais eram os livros que já eram considerados inspirados. Então, por aí o pessoal fala, a igreja se reuniu para falar, esse entra, esse não entra. Não teve isso. Os livros já foram recebidos como sendo inspirados. E esses concílios só reafirmaram isso. Só reconheceram isso. Depois disso, em 390 a 405, nós tivemos aí a tradução para o latim, chamada Vulgata, feita por Jerônimo. Jerônimo, ele traduz o Antigo e o Novo Testamento para o latim. Depois, nós tivemos aí, em 1517, a Reforma Protestante. E, por fim, nós tivemos o Concílio de Trento em 1546. Vamos lá, deixa eu explicar um pouquinho o que aconteceu aqui. Quando a Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento, foi feita, foram incluídos nessa tradução alguns livros chamados apócrifos. São livros históricos, livros que contam a história do povo de Deus entre o período interbíblico, entre o final do Antigo Testamento e o começo do Novo. Esses livros nunca foram reconhecidos como sendo inspirados, nunca.
Tanto que até hoje eles não fazem parte da Bíblia hebraica. Nunca fizeram. Como? É um deles também. Então não tem. Eles não foram reconhecidos como sendo inspirados. E na Septuaginta eles foram colocados como uma espécie de apêndice histórico. Apêndice histórico. Quando veio o concílio de Hipona e Cartago, esses livros também não foram reconhecidos como inspirados. Não foram. Não houve nenhuma declaração formal da igreja em relação a isso. Quando Jerônimo traduziu o Antigo Testamento e o Novo para o latim, ele deixa bem claro na introdução lá que os apócrifos são úteis para conhecimento, mas não são úteis para edificação espiritual porque não são inspirados. Tudo bem? Beleza. O tempo passou. Chega a Reforma Protestante. Na Reforma, os reformadores disseram, olha só, esses livros aí apócrifos não podem estar na Bíblia, porque nunca foram considerados inspirados. Não estão na Bíblia hebraica, nunca houve posição formal da igreja. Então, tira isso daí. E aí houve, então, essa posição da igreja reformada de adotar a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento tal qual ele é. E aí, como reação a isso, a Igreja Católica se reuniu em 1546 e disse, não, agora nós declaramos que esses livros são inspirados. Então, a posição oficial da Igreja Católica sobre os livros que nós chamamos de apócrifos veio só depois da Reforma. Ou seja, não fomos nós que tiramos, nós protestantes. Foram eles que incluíram. Tudo bem? Eu digo isso com todo respeito a você que é católico e está aqui. Mas é a história. Não foi a igreja protestante que não. Passa o facão aí, tira porque não é bom para a gente. Não, nunca foi isso. Então, para a gente entender essa questão, nós vamos ver rapidamente a questão de como se formou o Antigo Testamento. De modo muito rápido. Vamos lá. Primeira coisa. Os livros do Antigo Testamento foram escritos ou por um profeta ou debaixo da supervisão de um profeta. Sempre foi assim. Ou um profeta acompanhando a escrita. E desde que eles foram escritos e recebidos e entregues, eles foram considerados como portadores de autoridade divina. Como dissemos, o cânon do Antigo Testamento foi fechado em 430, e eles foram organizados, esses 39 livros foram organizados em 3 grandes blocos. Torá, que é o bloco da lei, o bloco Ketuvim, que são os escritos, e o bloco Neviim, que são os proféticos. O próprio Jesus reconheceu essa divisão, lá em Lucas 24:44. Jesus está explicando para os discípulos sobre como as escrituras testificavam dele. E ele fala assim, que as escrituras testificavam dele, tanto na lei, quanto nos profetas, quanto nos salmos. E Salmos era o primeiro livro aqui dos Ketuvim, dos escritos. Então era uma tripla divisão que Jesus reconheceu. Essa tripla divisão tinha 39 livros. Não tinha os apócrifos. Esses apócrifos, aliás, essa palavra significa oculto, escondido. Nós chamamos de apócrifos. A Igreja Católica Apostólica Romana chama de deuterocanônicos. Deutero, não lembra o livro Deuteronômio? Deutero significa segundo. Deuteronômio é a segunda lei, a segunda repetição da lei. O que é deuterocanônico? Foi a segunda geração de livros considerados inspirados. Quando? Lá no Concílio de Trento. Tá? Esses apócrifos, eles são 7 basicamente. Então tem Tobias, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, Terceiro Esdras, Primeiro e Segundo Macabeus. Existem milhares de outros apócrifos, milhares. Mas só esses 7 entraram na Bíblia Católica, tá? Só esses 7. Lá na Septuaginta, na Vulgata e tá até hoje. Além disso, existem alguns acréscimos no livro de Esther e de Daniel. Alguns trechos adicionais. Por que nós não aceitamos? Por que a Igreja Reformada nunca aceitou? Por alguns motivos. Primeiro, porque esses livros não pertenciam ao conjunto do Antigo Testamento.
Os judeus não reconhecem. Então a gente também não. Segundo, o conteúdo não está em harmonia com os demais livros do Antigo Testamento. A teologia desses livros destoa dos demais livros do Antigo Testamento. Por exemplo, é só nesses 7 que você tem a ideia de orar pelos mortos. Só lá. Em nenhum outro livro do Antigo Testamento você tem isso. Outra coisa, nem mesmo os autores reconheciam que eram inspirados. Eu trouxe para vocês aqui um trecho de 2 Macabeus, lá no finalzinho. Olha o que o escritor fala. Eu também porei fim aqui à minha narração. E se ela estiver bem organizada e como convém à história, isso é também o que eu desejo. Mas se pelo contrário, foi escrita com menos dignidade, deves me perdoar. Você consegue imaginar Isaías falando isso? Ó, gente, peço desculpa, tá? Mas não sei se eu fiz certo aqui e tal, né? Assim diz o Senhor, mas não tenho tanta certeza. Não dá, né? Então nem eles tinham essa percepção que eram inspirados. Né? Isso aqui é o finalzinho de Macabeus, 2 Macabeus. Aliás, 1º e 2º Macabeus são livros importantíssimos para a gente saber o que aconteceu nesse período de história entre o final do Antigo Testamento e o Novo. Se você nunca leu, vale a pena ler. Como livro histórico. Não como fonte de doutrina. Mas são livros importantíssimos, usados na teologia. Outra coisa. Nenhum autor do Novo Testamento cita nem mesmo uma passagem de um desses livros. Não tem. Jesus não cita, Pedro não cita, Paulo não. Ninguém cita. Ninguém no Novo Testamento. E por fim, a Igreja Católica Apostólica Romana não reconhecia oficialmente os livros apócrifos como canônicos até o Concílio de Trento em 1546. Esses são os motivos pelos quais nós não aceitamos os livros apócrifos como sendo inspirados. Então, hoje, o nosso Antigo Testamento corresponde à Bíblia hebraica. Tudo bem? E o Novo Testamento... Aliás, essa citação do Plummer é importante. Os livros apócrifos são proveitosos para o entendimento das mudanças históricas e culturais que levaram ao Novo Testamento. Por exemplo, ao ler 1º e 2º Macabeus, uma pessoa pode aprender sobre as origens da festa da dedicação mencionada em João 10, 22. Os apócrifos também contêm histórias, por exemplo, Tobias, que daria um grande filme da Disney, ou Susana e Bel e o Dragão, que parecem histórias de detetives. Outras partes dos apócrifos se parecem ocasionalmente com os Salmos e Provérbios, por exemplo, Eclesiástico. É claro que os líderes da Reforma Protestante foram sábios para levar a igreja de volta ao seu entendimento mais antigo dos livros apócrifos, como uma literatura interessante, às vezes benéfica, mas não inspirada. Tá? Então você pode ler? Pode, não é pecado. Não tenha medo dos apócrifos, mas não são inspirados por Deus. Simples assim. Você pode ler igual você lê outro livro, fora da Bíblia. Tem coisa proveitosa e coisa não proveitosa. E sobre o Novo Testamento? Olha que coisa interessante, bem parecida com o Antigo Testamento. Os livros do Novo Testamento foram escritos ou por um apóstolo, ou debaixo da supervisão de um apóstolo. Pensa, por exemplo, em Marcos. Quem escreveu Marcos não foi um apóstolo, mas Pedro estava junto. Estava lá supervisionando. E eles também já foram recebidos como escritura inspirada, como portadores da autoridade divina. Por quê? Porque eles eram representantes de Jesus. Então eles já foram encarados como sendo inspirados logo de começo. O cânon foi fechado em 95 depois de Cristo. E aí, depois da morte de João, começaram a surgir diversos livros, entre aspas, inspirados. E aí, então, a igreja cristã, nos primeiros 4 séculos, criou de forma informal 3 critérios para ajudar a reconhecer se um livro era de fato inspirado ou não. Primeiro critério, ortodoxia, doutrina. Esse livro que surgiu aí, ele tem alguma diferença doutrinária para os livros dos apóstolos? Se tem, não é inspirado. Outra coisa, apostolicidade. Esse livro aí que surgiu, foi escrito por um apóstolo ou debaixo da supervisão de um apóstolo? Se não, não é inspirado. E terceiro, universalidade. Esse livro que surgiu é aceito por toda a igreja em todos os lugares ou só uma região específica? Se for assim, não é inspirado. Então esses critérios foram usados
para que a igreja reconhecesse quais eram os livros de fato inspirados por Deus. Por fim, meus irmãos, e a gente acaba a nossa aula agora. A Bíblia está completa? E se alguém descobrir uma carta de Paulo perdida por aí? Imagina? E se alguém descobrir uma carta de João? Vai entrar na Bíblia? Vai ter uma edição revista e atualizada mais uma vez? Eu digo que não. Olha o que diz aqui o John Frame. Como a obra de Cristo é definitiva, assim também a palavra de Cristo e dos apóstolos é definitiva. Para Deus, acrescentar mais livros ao cânon seria como acrescentar algo à obra de Cristo, algo que a Escritura ensina que não pode ser feito. Assim, o cânon está concluído hoje não somente no sentido que os seres humanos não devem ousar acrescentar algo a ele, mas também no sentido de que o próprio Deus não acrescentará. Então você pode ficar tranquilo que o que você tem em mãos é a palavra inspirada por Deus, útil o suficiente para você conhecê-lo e crescer na graça e no conhecimento. Amém, meus irmãos? Com isso nós chegamos ao final da nossa aula. Peço desculpas pelos 8 minutos de extensão da nossa aula, mas espero que tenha sido edificante para você. Que Deus te ajude, nos ajude a amarmos a palavra de Deus, não é? Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Vamos orar? Feche os seus olhos e oremos. Senhor, obrigado porque tua palavra de fato é infalível, inerrante, porque ela é tua voz para nós. É o teu livro, inspirado por ti mesmo, para nos guiar em toda a verdade. Obrigado não só pela revelação, pelo registro da revelação, mas pela preservação, ó Deus, da tua revelação através dos séculos, para que hoje nós tivéssemos em nossa mão o teu livro. Obrigado, Senhor. Nós pedimos-te que nos ajudes a amar a tua palavra, Senhor. A ler a tua palavra, enxergando-a tal qual ela é, o teu livro inspirado. Que sejamos de fato o povo do livro, que vive, obedece e proclama o livro. É essa a nossa oração. Feita em nome de Jesus. Amém.